Olá, no programa de hoje, as apostas de Trump na cena política internacional. Rompimento com organismos internacionais. Tarifaços que afetam vizinhos, a China e o Brasil. Fortalecimento de políticas anti-imigração. Propostas polêmicas de mediação em guerras. Esses foram alguns dos anúncios que marcaram a volta do republicano ao poder nos Estados Unidos. Os efeitos internos e externos projetados, as reações no horizonte e como essa conjuntura pode evoluir ao longo de 2025. Eu converso com o cientista político e professor de Relações Internacionais, Oswaldo Deon. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Deon. Sempre um prazer Marcos, estar aqui novamente. Deon, Trump reassumiu o comando dos Estados Unidos com recados claros de oposição ao multilateralismo. Deixou o Acordo de Paris, anunciou também a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU, suspendeu o financiamento a diversos organismos internacionais, sinalizou que não deve participar também da próxima reunião do G20, na África do Sul. Como que tudo isso impacta a geopolítica que conhecíamos, de globalização de organizações multinacionais? No mandato anterior, Marco, 2017-2021, Trump já tinha sinalizado fortemente para esse mundo fora das instituições internacionais. Então, o multilateralismo, que é a maneira de negociar entre os estados, tem sido abandonado pelos Estados Unidos agora mais claramente. A saída dos Estados Unidos da OMS, o fato de que as negociações de comércio não se dão mais na órbita da Organização Mundial do Comércio, a ideia de que as Nações Unidas não têm feito mais parte das amplas negociações, tendo em vista que nós temos alguns conflitos e algumas guerras nesse momento no planeta, demonstra uma espécie de insatisfação da potência em relação à maneira pela qual eles mesmos construíram a ordem política pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que temos é uma situação realmente muito difícil do ponto de vista da criação ou da manutenção de um mundo e de relações internacionais baseadas em regras. As regras têm diminuído sua eficiência, muitas têm sido contestadas e as organizações internacionais vivem um momento de ampla crise, pelo fato de que grande parte delas, e aí eu citei a OMS e a OMC, são financiadas em grande parte também pelos Estados Unidos. A ONU, ela ainda pode ter um papel importante diante desse futuro de relações internacionais aí, cheio de arestas, pouco promissor? A crise na Agência Humanitária dos Estados Unidos, USAID, mostra os limites das Nações Unidas em promover apoio humanitário em regiões de conflito, em regiões onde há fome, em regiões de guerra. Então, a diminuição do apoio internacional dos Estados Unidos joga muita pressão nas Nações Unidas, nas suas agências humanitárias e mostra os limites das Nações Unidas nessa engenharia, nessa grande arquitetura institucional que foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial e que já delimita a ideia de que talvez estejamos frente a uma nova ordem, em que as Nações Unidas terá ou um não papel ou um papel muito inferior àquele que a gente está acostumado a observar. Há caminhos para a organização se reinventar de alguma forma? Sem a potência e sem um apoio mais destacado da Europa ou da China, é muito difícil que haja uma reinvenção das Nações Unidas. Então, nós estamos em um momento que é um momento semelhante àquele que o mundo viveu antes da Primeira Guerra Mundial. Ou, se você quiser, durante o período que antecede a Segunda Guerra Mundial, quando a Liga das Nações perdeu muito apoio, deixou de ser uma grande referência para a maior parte dos países, em especial das potências. Então, esse mundo desregulado, esse mundo institucionalizado pelo avesso, pelo poder, que constrói leis e não necessariamente pela legitimidade que sempre organizou o direito internacional, é um mundo muito mais perigoso e, em especial, Marco, para nós, para a América Latina e para o Brasil, um mundo muito mais difícil de nos inserirmos internacionalmente. A agenda climática e ambiental global, que está aí centrada atualmente em investimentos para mitigação dos efeitos de eventos extremos, é a que corre, nesse momento, maior risco de retrocessos?
É bom que a gente possa lembrar de que o presidente Trump, tanto no seu plano de governo, como aquele também que tem sido alimentado por grandes think tanks nos Estados Unidos, mais conservadores ou reacionários, né, da ideia de poder baratear o custo da energia para a indústria americana através do aumento da exploração de petróleo e do reforço à indústria, diminuindo impostos e ampliando os investimentos, coloca em choque a ideia, por exemplo, do governo Biden de uma agenda ambiental, de uma transição energética, de uma economia verde, bem como também dos regimes internacionais ambientais, onde o Brasil tem grande destaque. O Brasil vai sediar em breve a COP30, e o que se tem hoje, né, é que a diplomacia brasileira e de que todos aqueles demais países que têm essa agenda devem estar em grande alerta, no intuito de poder impedir que, caso os Estados Unidos ou não venham, ou que venham com propostas realmente de desconstituição dessa agenda, possam causar um grande estrago. Se a gente observar, Marco, redirecionar esforços, tentar de outras nações desenvolvidas, por exemplo, maior ajuda, maior compromisso? Me parece que o mais importante é ter o compromisso europeu, ter o compromisso das principais potências regionais europeias, Alemanha, França, Itália e outras, né, Espanha, no intuito de aumentar, né, suas declarações, né, do ponto de vista da redução das suas emissões, como também dos recursos que devem ser aportados para que possa haver verdadeiramente, né, uma COP que beneficie a todos, né, e que coloque, se não algo que enfrente essa situação que nós estamos vivendo, ao menos uma espécie de freio de arrumação para que essa agenda não se perca, porque não é uma agenda de governos, não é uma agenda do Brasil, não é uma agenda da América Latina, é uma agenda que está hoje buscando resolver inúmeros problemas, problemas ainda mais sérios do que aqueles que a gente está comentando aqui, Marco, que podem se agravar caso nós não tenhamos realmente propostas mais ambiciosas. Agora, como você colocava, ainda não há certeza se de fato essa ausência norte-americana irá se confirmar, né? Bom, o que se tem é de várias declarações, né, de que a COP não é uma prioridade, então o Brasil já sabe nesse momento, né, todos aqueles que estão construindo sabem quais são as intenções, não é? Muito se fala em Washington de que a própria agência ambiental americana está em risco, não é? Que foi criada por Nixon naquele período inicial, não é? Na década de 70, e que fez com que grandes conferências internacionais construíssem os marcos para que nós pudéssemos ter, não é, o Acordo de Paris, todos os protocolos ambientais que foram construídos ao longo desse período. Então, que a agência, bem como também os grandes programas ambientais de transição energética, né, o apoio, por exemplo, para fontes alternativas de produção de energia, e sejam verdadeiramente ameaçados. Então, o problema não é só internacional, é um problema doméstico e é um problema que pode impactar a indústria americana. Porque, é claro, muitos falam nesse momento, Marco, de que não só a questão ambiental, mas também a elevação das tarifas, a diminuição do comércio com outras regiões do planeta, com destaque para a América Latina e também para a América do Norte, México e Canadá, pode ser um forte risco à competitividade americana. Afinal de contas, os Estados Unidos, as empresas americanas comprarão produtos mais caros e repassarão esses valores para os consumidores finais. Isso significa que os Estados Unidos perderão competitividade. Isso fará, muito provavelmente, que a inflação aumente internamente naquele país. É um tiro que, de repente, pode sair pela culatra, então, para o presidente norte-americano, esse tarifaço? A campanha de Trump foi focada, do ponto de vista doméstico, nas dificuldades que o presidente Biden teve ao longo do seu mandato em controlar a inflação. Mesmo que a inflação tivesse, não é, uma linha descendente ao longo do mandato do presidente Biden, vários produtos ainda se mantinham altos, não é? E na cabeça da maior parte das famílias dos Estados Unidos estavam além daquela que era a capacidade americana, através dos seus salários médios, em poder despender os seus recursos, tendo em vista aquilo que não tem sobrado, né, na mesa, né, nas casas das famílias dos Estados Unidos. Então, muito provavelmente pode ser um tiro no pé,
pode estar, é bom lembrar, nós já temos a inflação de janeiro, né, dos Estados Unidos, que veio muito acima da média que nós tínhamos, inclusive, durante o governo Biden. Dentro desses tarifaços, né, anunciados por Trump, também sobrou para o Brasil e para a nossa Minas Gerais aqui, com sobretaxa de 25% ao aço e ao alumínio. Trump ainda ameaçou tarifa recíproca no etanol. Qual que é o melhor caminho, Deon, para a nossa diplomacia? Retaliação ou negociação? Eu acho que a melhor maneira é negociar. Agora, é claro que nenhum país do tamanho do Brasil pode apenas negociar sem oferecer alternativas, estratégias comerciais no intuito de poder impedir que a nossa indústria seja prejudicada. Minas Gerais é um grande exportador de aço. É fundamental que aqueles que estão nessas empresas, os trabalhadores dessas empresas, sejam mantidos lá. Da mesma forma também que as vendas não só sejam mantidas, mas aumentem, porque, afinal de contas, não é um problema apenas com os Estados Unidos. O aço chinês tem entrado no Brasil, né, com grande eficiência, com preços mais baixos. Isso tem trazido vários problemas, por exemplo, a região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Então, a negociação deve ser sempre a proposta, deve ser aquilo, imagino, que o MDIC está a fazer nesse momento junto com o Itamaraty, mas é fundamental também negociar de uma maneira altiva. Não agir de uma forma tal a não fazer nada apenas esperando de que uma restrição tarifária, o aumento da tarifa, possa significar no futuro próximo aquilo que aconteceu no mandato anterior de Trump, que o aumento da tarifa significou apenas uma cota. Então, o Brasil já é maduro o suficiente do ponto de vista comercial, são mais de 200 anos de relacionamento comercial com os Estados Unidos e não faz sentido que apenas um único governo, movido por uma questão fortemente ideológica, né, para poder agradar parte do seu eleitorado interno, possa comprometer uma relação tão sólida e uma relação, Marco, muito importante que eu possa dizer aqui, equilibrada. O Brasil e os Estados Unidos não têm grandes superávites ou déficits comerciais. Aquilo que Trump quer hoje é limitar, né, as vendas dos países em que há muito superávit com os Estados Unidos. Não é o caso do Brasil, definitivamente. Depois da pandemia, nós aumentamos as vendas para os Estados Unidos, estamos aí por volta de 40 bilhões de dólares de vendas anuais, e isso é mais ou menos aquilo que nós também importamos dos americanos. Para além do Brasil, as reações ou a ausência delas por outros países até agora, o que lhe parece? Bom, eu acho que essas ausências têm a ver com a maneira pela qual as negociações estão acontecendo, né? Eu acho que nem tudo deve ser apresentado publicamente, até para que não seja instrumentalizado hoje, não só nas redes sociais, né, mas de vários segmentos fora do país e dentro do país que torcem para que nós possamos ter problemas ainda maiores no futuro próximo. Eu acho que não interessa a ninguém que nós possamos ter aí, não é, correntes comerciais menores do que aquelas que nós temos com os Estados Unidos. Ao contrário, a postura precisa ser pragmática, a postura precisa ser de aumentar as nossas vendas, mas lembrando de que o comércio precisa ser, né, uma via de mão dupla, no intuito de poder também trazer as importações que são necessárias para o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico do país. Diante do perfil de Trump, Deon, há também um desafio, né, para analistas políticos, para governos, para a própria imprensa, em tentar decifrar ali o que é bravata, o que pode se desdobrar em atos concretos. Como é que você tem visto a cobertura, né, da imprensa americana, principalmente nesse início de mandato? Bom, eu acho que o primeiro ponto foi mudar completamente a maneira pela qual o governo se relaciona com a mídia nos Estados Unidos. Então, a gente pôde observar ainda nessa semana de que, por exemplo, a Associated Press foi removida, né, do Salão Oval, foi removida também das várias entrevistas coletivas dadas pela secretária de imprensa dos Estados Unidos, mostrando de que há refração, há limites, né, para uma avaliação que não seja exatamente positiva em relação àquilo que está sendo feito nos Estados Unidos. É claro que os americanos podem sentir de que há pontos que coincidem com a sua visão de mundo, com aquilo que foi ofertado nas últimas eleições, do ponto de vista dos votos, que deu majoritariamente a vitória aos republicanos. Mas é fundamental que o contraditório possa aparecer,
porque o jogo político é muito diferente daquilo que nós encontramos no ambiente econômico e, eventualmente, no dia a dia da vida das pessoas. Então, é claro de que a maneira que Trump faz de inundar o noticiário todos os dias com dezenas de atos executivos mostra que isso já tinha sido pensado. Mas, ao mesmo tempo, há limites para isso. Eu quero aqui dar o exemplo, Marco, não é? Daquela ideia de acabar com a nacionalidade por nascimento, coisa que a Suprema Corte rejeitou. Agora, a própria oposição tem se visto em dificuldade, né, de reagir a essa avalanche. Eu acho que a avalanche traz também uma série de problemas, porque colocar um porta-voz do Partido Democrata todos os dias para poder falar sobre coisas tão diferentes como aquelas que estão sendo apresentadas nos atos executivos pode diluir, né, a mensagem que o Partido Democrata quer oferecer ao seu eleitorado e, eventualmente, aos independentes dos Estados Unidos, né, que decidem as eleições lá. Então, eu creio que os democratas estão aguardando para poder ver quais serão os pontos centrais que vão apresentar o jogo democrata para as eleições que vão acontecer em 26. Agora, os posicionamentos em relação aos confrontos, né, que seguem em curso pelo mundo. Na faixa de Gaza, a proposta de Trump, né, de que os palestinos saiam da região permanentemente foi recebida com uma reprovação contundente, né, pela comunidade internacional, com exceção, obviamente, da extrema-direita israelense. Foram reações previsíveis, a seu ver, e quais que te chamaram mais atenção? Eu creio que a proposta do presidente Trump para a faixa de Gaza é inaceitável, né? Não só inaceitável do ponto de vista humanitário, social, ambiental, econômico, é inaceitável do ponto de vista do direito internacional, das relações internacionais, e por mais importante que os Estados Unidos sejam, é alguma coisa que deve ter o rechaço de toda a comunidade internacional, como aconteceu, inclusive, dentro dos Estados Unidos. Muitos segmentos não necessariamente alinhados com o Partido Democrata foram a público para poder dizer de que é uma proposta inaceitável, né? Da mesma forma que também os aliados europeus disseram a mesma coisa e muitos dos aliados árabes também disseram o mesmo. Muitos ficaram calados e esse silêncio também é uma demonstração de insatisfação com a transformação de uma tragédia humanitária, de um genocídio, em uma questão de uso imobiliário, né, de alguma coisa que poderia lembrar aquilo que, por exemplo, existe no Egito, como é, por exemplo, o balneário de Sharm el-Sheikh, não é? Que é um lindo balneário no Oriente Médio e que Trump talvez queira, não é, fazer disso naquela região onde milhares de pessoas perderam suas vidas, as famílias foram, não é, divididas e muitas dilaceradas, não é? Não faz o menor sentido. Porém, não é, a ideia de poder criar um acordo de paz faz todo sentido, seja por questões humanitárias e também na busca por uma solução para um conflito, né, que nós já ouvimos muitas notícias muito negativas ao longo desses últimos anos. As últimas notícias, inclusive, dão conta de que o cessar-fogo que está em vigor, né, nesse momento na guerra entre Israel e o Hamas estaria por um fio. Houve uma convocação, né, de reservistas israelenses pelo regime de Netanyahu, e Trump também afirmou que se todos os reféns não forem libertados até o meio-dia do próximo sábado, deixaria o inferno explodir. Foi uma expressão literal aí dele. A tendência nesse momento, pela sua observação, é de uma nova escalada de tensões na região? Eu não creio que o conflito esteja superado. Não creio que todos os reféns serão libertados nesse momento, exatamente nesse momento. Eu creio que o Hamas está jogando um jogo perigoso também, como é o caso de Netanyahu, pelo fato de que, no caso do Hamas, não é, eles têm muitos problemas em função da perda da sua capacidade combatente, não é, ou eventualmente de defesa, de resistência, bem como também o desmantelamento de muitos programas que davam algum tipo de suporte político e social a esse grupo militante dessa região, da mesma forma também que as pressões internas, não é, as dificuldades dentro de Israel sinalizam fortemente para Netanyahu e nas relações com os Estados Unidos. É bom lembrar de que naquele encontro entre Netanyahu e o presidente Trump, aparentemente Netanyahu foi surpreendido
pelas propostas que Trump apresenta em relação a Gaza. Então, muita coisa está sendo negociada nesse momento. Lamentavelmente, a minha análise é de que não houve ainda o término, né, e nem de que as coisas chegaram até um ponto que a gente possa assim, demonstrar, não é, a nossa satisfação com o final desse conflito. Infelizmente, há muito ainda que acontecer. Mesmo com a repercussão negativa, né, da proposta de desocupação de Gaza feita por Trump, ele depois ainda ameaçou suspender financiamento americano à Jordânia e ao Egito, caso esses países não aceitem receber os palestinos. Até onde ele pode levar essa ideia? O rei da Jordânia esteve em Washington, né, recentemente, e acenou positivamente para as propostas. Da mesma forma também que no caso do Egito há uma pressão. É bom lembrar que o regime egípcio ele é um regime militar, né, vindo, né, de uma substituição ali pelas movimentações na Praça Tahrir, né, quando a Irmandade Muçulmana foi substituída em um golpe de Estado, né, com um apoio ocidental também naquele período, com um apoio velado e eventualmente também apresentado, né, de uma maneira mais clara pelos Estados Unidos naquele período. Então, o regime egípcio tem uma relação intensa, e a política externa dos Estados Unidos com Israel e com o Egito, né, e talvez também com a Arábia Saudita, pode fazer com que os Estados Unidos tenham mais tração e que as propostas ganhem mais sentido num futuro próximo. O caso mais relevante, e me parece emblemático, é com a Arábia Saudita, né? Quer dizer, a Arábia Saudita ainda tem muitas dificuldades com Israel, vai lutar, imagino eu, pelo menos diplomaticamente, apesar de muitos interesses econômicos com os Estados Unidos, de compartilhar muitos interesses econômicos com os Estados Unidos, para que a proposta atenda mais aos interesses árabes do que aqueles que estão apresentados pelo presidente Trump. Israel também anunciou na semana passada, até seguindo o que Trump tinha feito, a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O que isso sinaliza para os próximos anos? Sinaliza, como eu tinha falado no início, Marco, que os Estados Unidos têm pouco interesse na manutenção das instituições que foram construídas pela ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos não mais se colocam como um elemento estabilizador da ordem. Aos Estados Unidos cabe, com essa proposta, né, do Make America Great Again, né, criar uma ordem baseada tão somente na defesa dos seus interesses. Caso isso signifique, por exemplo, problemas regionais, que não se espere, como a gente pôde observar ontem em Bruxelas, o secretário do DoD, do Ministério da Defesa, da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, dizendo de que caso a guerra termine entre Rússia e Ucrânia, o problema é dos europeus, o problema é dos poloneses, o problema é dos alemães, o problema é dos franceses, dos espanhóis, dos italianos. Não contem com os americanos para poder estabilizar uma região que só se tornou estável, rica e integrada pela cooperação existente entre os dois lados do Atlântico. Caso os Estados Unidos realmente renunciem a essa tarefa estabilizadora da ordem internacional, nós podemos esperar muitos problemas. A mesma lógica serve para Gaza. Exato, não só no Oriente Médio, mas na Europa e na América Latina. É claro que na América Latina a questão da geografia dificulta mais um reequilíbrio com uma força externa à região, mas isso não é verdade, por exemplo, nem para o Oriente Médio, nem para a Ásia, nem para a Europa. Ainda sobre a guerra na Ucrânia, nessa semana foram noticiadas aí longas conversas telefônicas de Trump com o presidente da Rússia, Putin, né, e com o presidente ucraniano Zelensky. E movimentos de países europeus da OTAN, também incluindo o Reino Unido, França e Alemanha, que insistem em fazer parte de quaisquer negociações futuras ali sobre o destino da Ucrânia. Como que os Estados Unidos podem atuar efetivamente, a seu ver, para mudar o curso dessa guerra? Bom, a decisão, a escolha até o momento do presidente Trump foi estar ao lado da Rússia. Foi dizer ao presidente Zelensky que muito dificilmente os limites ucranianos, como aqueles que existiam em 2014, quando das mudanças de regime,
quando duas grandes mudanças acontecem, não é? Quando o regime se aproxima mais da Europa e do Ocidente e se distancia do antigo presidente, que tinha uma relação mais intensa com Putin, de que esses limites territoriais dificilmente vão se manter, que os Estados Unidos não afiançarão mais a manutenção da soberania desses territórios, em Luhansk, em Donetsk, em outras regiões como da Crimeia, que foram ocupadas pelas forças russas. Então, nesse caso, isso parece ser um final de guerra, não é? Ou que se aproxima isso com uma ampla vitória da Rússia. Algo que, do ponto de vista do equilíbrio de poder, já pendia desde o início para Putin, agora, sem o esforço da cooperação internacional, dos recursos militares dos Estados Unidos, dificilmente nesse momento, a despeito do aumento de gastos europeus, e aqui com maior destaque para a Alemanha, que já pulou, né, para quase 5% do PIB em gastos militares, dificilmente os alemães ou os europeus vão socorrer o regime de Zelensky. Zelensky acreditou na ideia de que a sua aliança com a OTAN seria assegurada pelo Ocidente. Isso não é real nesse momento. Isso não era real naquele período. Os analistas internacionais já falavam disso. Eu já disse isso aqui em outro programa, quando entrevistado por você, falei sobre a guerra da Ucrânia. Nós estamos vendo como o Ocidente, nesse momento, está, a partir da defesa dos interesses imediatos dos Estados Unidos, colocando em risco todo o leste europeu. E nós sabemos de que também, caso as mudanças políticas aconteçam em regimes mais voltados, né, no caso da Europa, né, a uma visão mais conflitiva, né, entre os europeus, menos integrada entre os europeus, que muitos problemas podem acontecer também em um continente que já foi chamado, nos anos 90, de região de paz e prosperidade, né, de uma ilha de cooperação integrada pela União Europeia. Qual deve ser o destino de Zelensky na sua avaliação, né, e dessa proposta dele também de troca de territórios aí entre os países, se tende a ser mesmo letra morta? Marco, eu posso estar errado, é claro, não é? Porém, eu acredito que Zelensky perderá a presidência da Ucrânia e que não terá mais na Ucrânia um espaço para si e para sua família, bem como também o seu regime. E que mesmo que haja um regime que possa ter algum tipo de entrada para os europeus ou para os americanos, para o Ocidente, dificilmente a Rússia, no caso dessa vitória, aceitará que haja manutenção de forças armadas permanentes da Ucrânia, aceitará qualquer tipo de demanda de integração da Ucrânia à OTAN, aceitará que a Ucrânia possa ter um regime pró-Ocidente, como se tentou fazer a partir de 2014. Então, muito provavelmente, nós teremos um regime híbrido, mas mais favorável à articulação com a Rússia do que ao Ocidente. Muito obrigado por mais essa participação conosco no Mundo Político, Deon. Sempre ricas conversas. Muito obrigado, Marco. Eu conversei com Oswaldo Deon, cientista político e professor de Relações Internacionais. Falamos sobre as repercussões na cena internacional dos intensos movimentos de Donald Trump em pouco mais de 20 dias de governo recém-iniciado nos Estados Unidos, com os impactos e disputas que devem se estender ao longo de 2025. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.